Olá, estamos aqui hoje para fazer uma entrevista sobre a área de vendas. Vendas é um dos assuntos que mais as empresas se debruçam para poder entender e poder praticar. Existe uma distância entre você saber e você fazer. Para a gente entender um pouco mais disso, eu trouxe um especialista da área. Eu estou aqui com o Alexandre Manhães. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Gilson. Obrigado por me receber aqui. O Alexandre é especialista na área de coaching, na área de treinamentos, na área de vendas. E ele vai falar, inclusive, das técnicas, das ferramentas que hoje as empresas estão buscando para entender mais a questão de vendas. E eu queria, Alexandre, começar falando com você um pouquinho sobre coaching. O que é ser coaching? Ser coaching é uma filosofia. É um modo onde você usa estratégias, usa ferramentas para você ir para o próximo nível, para você ir além. Existe o coaching, que é o processo, existe a pessoa coach profissional ou não, e existe o coach, que é o paciente ou, ou o cliente, né? Viver o coach é viver em ajudar o outro. Saber como ajudar o outro, ter técnica para ajudar o outro. Eu não sei se você confundiu se eu posso falar sobre coaching ou sobre vendas, porque vendas também é isso. Ótimo. Vendas também é ajudar o nosso cliente a encontrar uma solução. Né? Então, onde que se mistura os dois? Um vendedor coach, por exemplo, é aquele que sabe ouvir o que o seu cliente precisa, o que está extrínseco e o que está intrínseco. Porque às vezes nem o cliente sabe o que quer. E o vendedor coach, ele é formado para fazer boas perguntas e extrair do cliente aquilo que realmente ele quer. Que é o quê? Ter a autoconsciência do que precisa e saber que você pode oferecer o melhor para ele. A gente ouve, Alexandre, muito que as pessoas querem aprender a vender. Sim. Vender a gente sabe que é uma arte. Qualquer pessoa pode aprender a vender? Qualquer pessoa pode aprender a vender, porque vender é uma arte, barra ciência. Você pode ter a arte de como colocar em prática, mas o planejamento tem que ser científico. Você tem que saber quantas pessoas você tem que prospectar, como é o perfil dessa pessoa, saber coletar dados, saber fazer pesquisa, saber fazer conversões. E isso você vai ter que usar o método. Esse método, quando você começa a repetir ele, começa a performar, escalar, isso nada mais é que ciência. Quando você vai lá aplicar em uma química, quando você vai aplicar em uma física, você testa até encontra um resultado adequado. E esse resultado adequado, ele é repetido várias vezes, certo? Para ser medido. Vendas é igual. Quando você encontra o jeito de ofertar, o cliente certo e o produto combina com o mercado, você aplica e mede, né? Faz as métricas de performance. E assim você sempre vai para o próximo nível. Isso é ciência em venda. Quando a gente fala a questão de coach, eu fico imaginando não só essa questão do estudo, mas também do autoconhecimento. Sim. Eu acho que uma das maneiras, acredito, que o coach deve auxiliar bastante é a pessoa primeiro entender o que ela é, quem ela é e onde ela quer chegar. Tá certo isso? Muito. Eu te falei que vender, o bom vendedor e o vendedor coach, ele quer ajudar o cliente. Você não ajuda ninguém se você não ajudou você primeiro. E o que é ajudar? Não é que a caridade, vendas, ele é uma troca de benefícios. Pode ser recurso, pode ser mercadorias. Então você tem que levar um benefício nisso também. É venda. Porém, o maior benefício de venda é saber ajudar a pessoa. Mas se eu não passei por esse processo de autoajuda, será que inteligência emocional para mim é bom? Sim. Aplicar inteligência emocional em vendas também porque se você não conhece, você não sabe o que você precisa melhorar, o que você já é bom e qualquer coisa que você tem que mudar. Muitos vendedores falam para mim, não, eu não consigo fazer isto porque não me dão a ferramenta, mas a ferramenta é a própria pessoa. Todas as empresas que eu entro, Gilson, e os treinamentos que eu dou, eu falo, nós iremos encontrar a solução dos seus sonhos aqui dentro ou aqui dentro. Dentro da empresa traz toda a solução para o próximo nível e dentro de cada pessoa está a luz que precisa brilhar. Você falou uma coisa bem interessante. Existe, digamos, uma amuleta que muitas vezes a gente ouve bastante, de que eu não consigo as coisas por causa de algo ou de alguém. É como se eu colocasse toda a responsabilidade da mudança do lado de fora, é isso? Exato. Eu costumo chamar de chupeta emocional. As pessoas procuram chupetas na sociedade. Então, a gente coloca a culpa ou no presidente,
ou na crise, ou na pandemia. É interessante a gente fazer uma análise de quantas pessoas estão reclamando, outras estão crescendo. Né? Aí, o que a pessoa que está crescendo tem de diferente da pessoa que está chorando? Né? Ele tem 3 braços, 2 cabeças? Na verdade, não. Decisão. A decisão de ir além. Só que decisão dói, decisão é sacrificado. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, muitas vezes dos amigos, do lazer, para chegar ao próximo nível. As pessoas gostam de ficar no estado confortável. E para não sair do estado confortável, eu vou pegar uma chupeta e dar desculpa que eu não consigo ir ao próximo nível, porque aqui na minha empresa não me dão oportunidade. Porque o colega é amigo do chefe. Mas, de fato, se você fizer o que você tem que fazer, se você tiver uma mentalidade de crescimento, não é a empresa que vai te limitar. A empresa fica pequena quando você é grande. Você alcança qualquer lugar. Olha que interessante, gente. Muitas vezes a empresa torna-se pequena quando você se torna grande. Exatamente. Né? E existe, por exemplo, Alexandre, uma certa resistência à mudança? Muita. O ser humano tende a não querer mudar. Né? Na verdade, o cérebro está aqui para defender nosso corpo. Né? Deixar você no estado onde você está, porque é seguro. Quando você decide ir além, você vai se arriscar. Quando você decide ir além, você vai se colocar em risco. E o corpo fala, fica aí, que é mais seguro. Porém, isso é o seu lado animal, falando com você, mais primitivo. Você é um ser evoluído, que sabe provisionar onde você quer chegar. Você pode escolher uma meta e falar, eu vou até lá. Você pode escrever o seu caminho, você pode desenhar como você a sua trajetória. A sua jornada pode ser mudada, mas não existe jornada sem pedras. Eu acho interessante você falar isso, porque me faz lembrar, por exemplo, a questão dos estudos de personalidades. Né? Dentro de um coach, a gente sabe que a pessoa é provisionada dela primeiro entender todo esse espaço, essa trajetória que você está dizendo. E a gente vê muitas empresas, ainda hoje, em pleno século XXI, colocando às vezes a pessoa certa no lugar errado. Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Eu faço esse trabalho com empresas também, muito legal. Eu chamo de engenharia de equipes. Por quê? Eu entro na empresa e o primeiro trabalho que eu faço é o diagnóstico, tanto do negócio e do perfil comportamental das pessoas. Muitas pessoas não estão no lugar certo. Então, por exemplo, uma pessoa introvertida que precisa fazer trabalhos de comercial em relacionamento, não é a pessoa certa para fazer relacionamento. Uma vez que é introvertida, ela só responde aquilo que lhe é dado. Então, ela não gosta de ir fazer relacionamento, não gosta de estar... Não quer se expor. Não quer se expor, não quer se colocar. Isso é uma necessidade do relacionamento comercial. Você tem que ir atrás mesmo, tem que fazer como a gente chama de lobby, né? Ir lá, oferecer um agrado, trazer a pessoa para próximo, entender de conexão, né? Entre pessoas, entender de rapport, entender de perfil comportamental. Então, no mínimo, você tem que ser uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas. O introvertido não tem, né? Então, eu encontro também o contrário, a pessoa muito relacional, aonde não deve ser relacional. E onde não deve ser relacional? Por exemplo, tem muito hoje o trabalho do Inside Sales, que é o vendedor interno, né? O vendedor interno que fica no telefone ali ligando, tudo mais. Com a pandemia isso cresceu bastante. Uma pessoa muito relacional, ela não gosta de ficar parada no mesmo lugar. Veja, uma baia de 1 metro quadrado, um computador na frente o tempo todo ali no headset. Você falou até uma coisa interessante, esse limite físico para a pessoa, dependendo da personalidade ou do jeito da pessoa, isso para ela dá a impressão que é uma prisão, Dá a impressão que é uma prisão. Tanto que eu tive uma funcionária que eu cheguei lá na empresa, ela tinha esse perfil, né? Eu fui fazer consultoria, tinha esse perfil, eu fiquei um tempo nessa empresa e eu via que ela levantava a cada termo de ligação. Ela inventava água, inventava um espirro, ela inventava qualquer coisa. O corpo dela necessitava sair daquele cubículo, né? Os relacionais, isso até se adaptam. Só que os introvertidos, no meio do ambiente relacional, não. Eles tendem a deixar o local. Ou tendem a não fazer aquilo que deve ser feito. Ou seja, o que eu estou falando de produtividade, não estou falando de prazer no trabalho para quem é introvertido ou para quem não é, para quem é relacional. Estou dizendo que não vai performar no lugar errado. A produção de uma pessoa no lugar certo e uma pessoa no lugar errado é muito diferente. E aí o que acontece? Os empresários contratam errado. Eles colocam as pessoas conforme os gostos.
A maioria das empresas que eu chego, e isso é uma verdade, a empresa é reflexo do dono. Então o dono é uma pessoa mais executora, pessoa de prontidão, vai e faz, que é o perfil do empreendedor. E você chegar, tem um monte de gente assim. Só que esse cara não gosta de fazer planilha. Esse cara não gosta de fazer análise. E empresa que não analisa, não metrifica, não faz gestão, não faz gestão, não desenvolve. Não tem como você melhorar aquilo que você não pode analisar. Você falou uma coisa bem interessante. A empresa é reflexo do dono. Né? E quando você chega numa empresa que você vê que tem um monte de coisas erradas, como é que você apresenta isso? Como é que a pessoa consegue absorver isso? Que, olha, talvez eu faço parte também do problema, não só da solução. Hoje eu tenho uma habilidade maior de fazer isso. Antes eu falava na lata. Hoje, como eu sou coach, eu consigo trazer a reflexão para o proprietário. O que eu faço? Eu conto toda a situação que poderia ser melhor. Né? E tento trazer para ele uma conversa onde, vamos falar sobre a causa? Vamos parar de falar sobre efeito. Vamos falar sobre a causa? Onde nasce isso? Aí estamos falando sobre trazer de trás para frente o processo. Onde nasceu? Aí ele fala, não, foi um funcionário. Quem contratou? Fui eu. Quem permitiu? Fui eu. Quem deixou desenvolver? Fui eu. Quem acompanhou? Fui eu. Não preciso nem perguntar para ele de quem é a culpa. Ele fala, pô, então como é que eu faço? Ótimo, você me permite? Aí ele permite, porque tem a questão do ego também, né? Aí ele permite, a gente começa a desenvolver um novo projeto. Mas se eu não passar por essa autoavaliação, esse auto-feedback, essa reflexão, eu não ganho a permissão de trazer coisas novas. Muito interessante. Você vê quanta coisa a gente aprende, gente? Isso estamos falando só de coach, né? Estamos falando só de coach. E quando a gente fala de vendas, quantas empresas hoje que tentam vender e não conseguem? É de certo que quando iniciou a pandemia, muitas empresas fecharam. Mas por que elas fecharam, Alexandre? Porque elas não estavam preparadas para a pandemia ou elas não estavam preparadas para a mudança? As duas coisas. Uma empresa deve estar preparada para mudanças. Para isso, ela precisa pensar que vai mudar um momento. Ela precisa reconhecer que existe essa necessidade de mudança. Por mais que eu esteja vendendo bem, eu tenho que ter a consciência que eu preciso melhorar, sempre. Porque eu passo que eu estou vendendo bem agora, daqui a pouco o vizinho está chegando próximo. Meu concorrente não está lá à toa. E hoje existe uma questão de você copiar muito, fazer um benchmark, ou copiar muito o que o outro está fazendo. Eu acho que você pode... isso tem uma coisa que é uma penalidade no mercado, essa cópia. Todo mundo quer fazer a mesma coisa. Sendo que o maravilhoso é você botar a sua essência na empresa. Isso ninguém consegue copiar. Quando você coloca a sua empresa, o seu jeito de fazer, você ganha posicionamento único, certo? E o seu concorrente pode até tentar, mas ele não vai, de forma nenhuma, te copiar. Acaba descobrindo os seus genes da empresa. Exato. Aí você cria um DNA próprio. Olha só. E sabe o que é legal disso? Pessoas se conectam. Você traz pessoas adequadas, certo? Não é qualquer pessoa. Você tem que fazer um belo processo de seleção, pessoas adequadas, e essas pessoas adequadas que vão se conectar com o projeto, elas vão te levar além. Hoje você atende vários tipos de empresas, né? Vocês conseguem falar com empresas, tanto empresas nacionais como multinacionais. O que mais você consegue perceber hoje que está acontecendo, ou quais são os movimentos que estão acontecendo hoje nas empresas na área de vendas? Nossa, nós estamos no meio de uma transição. Nessa transição, o que sobra é informações. Sobra informações demais. E isso muitas vezes ajuda e muitas vezes prejudica. Mas, de fato, o consumidor não é mais o mesmo, Gilson. O consumidor chega na frente do vendedor e ele chega preparado. Não acontece só com você, vendedor. Não se faça de vítima. Você vai no consultório hoje, o médico está pronto para te receber com o Google na cabeça. Porque você, antes de ir lá no consultório, abrir o exame, você deu um Google no resultado. Mesma coisa com vendas. Hoje, no treinamento, eu estava dizendo isso para os meus alunos. Eu trouxe uma frase muito importante para eles. Torna-te necessário. Por quê? Eu estava assistindo a TV e vi que eles vão encerrar o trabalho de cobradores dentro da CPTM, do trem. Por quê? Não é mais necessário. Como de muitas linhas de ônibus, por exemplo, né? Que estão cada vez mais tirando o papel do cobrador. Exato. Né? E a mesma coisa acontece com vendas. O e-commerce cresceu quantos por cento nesse ano? Muitos por cento. Muitas lojas físicas hoje só são online. E muitas lojas online também se tornaram físicas. É questão de adequação.
de tamanho e de mercado. Porém, só trabalha como vendedor, qual é o futuro? Trabalhar só com um vendedor que no mínimo é consultivo, mas o ideal é que você seja especialista. Hoje eu vejo, Alexandre, que cada vez mais as empresas estão trabalhando os novos conceitos. Omnichannel, por exemplo, faz você trabalhar vendas em vários canais diferentes, Certo. desde o PAP, o porta a porta, desde a questão digital, desde a questão dentro da loja. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que vendas está se transformando para trabalhar com tantos canais diferentes assim. E esse conceito veio lá do Vale do Silício, onde eles repartiram muito a venda em blocos. Sim. E aí você conseguiu fazer diversas jogadas ou diversos canais, ao qual o que eles esperam? Ter bastante informações para fazer boas gestões. Qual que é o problema de vendas? Achar que tudo é improviso. E agora que a gente consegue repartir em vários pedaços a venda, ou seja, você coloca lá o lead vindo do marketing, cai no pré-vendas, né? Então é qualificado, desqualificado, ele cai no vendedor, né? Muitas empresas ainda têm uma outra pessoa para apresentar, depois já numa negociação ainda vai até o final e tem ainda o pós-vendas que vai fazer um tratamento para o cliente voltar para o começo do funil. E às vezes a pessoa compra, fecha a compra, depois ela vai retirar lá na loja. E se a pessoa da loja não estiver ali com bom atendimento, pode perder toda a linha do processo. Exato. Né? Por isso que é legal dividir, porque você consegue fazer uma supervisão melhor. E cada etapa ela é muito bem supervisionada na questão de gerar números, gerar qualidade e saber o que está acontecendo de fato para você melhorar cada bloco. Isso é legal porque quando você tem canais múltiplos, é difícil de você fazer a gestão de uma pessoa que está em todos os canais. Que acontecia isso antes. Eu tenho amigos que trabalham com sapatos há muitos anos. Então são pessoas que trabalham para outras fábricas e têm loja. Então eles vão lá na rede e cada um faz de um jeito. Aliás, cada mês ele vende de um jeito. Olha. Como que você conserta um problema que você não sabe que existe? Você tem água saindo pelo cano, você não sabe aonde. Normal, os empresários, eles assumiram isso como faz parte. Não. Isso deve gerar um prejuízo no faturamento muito grande. Muito, muito. E quando eu chego nas empresas, tem esses furos, né? Ou tem gargalos de passagem. Né? O processo ele trava aqui e acumula, por quê? Falta de você analisar exatamente o que está acontecendo. Geralmente, o que um gestor faz? Ele chicoteia, ele fala que tem que fazer, senão vou mandar embora. E isso não vai resolver o problema de ninguém. Você tem que entender de fato o que está acontecendo naquele gargalo ou naquele furo para que você treine o funcionário para resolver. Existe uma consciência das empresas hoje ou apenas ainda um grupo pequeno de empresas que estão se destacando no mercado por já ter essa consciência? Eu costumo dizer que é um grupo de pessoas. Né? A gente está falando de empresa, só que tem uma pessoa lá que vai fazer diferença. Esse é o ponto. Né? Eu, por exemplo, eu tenho minha persona. Essa persona, o ponto ideal do meu cliente é uma pessoa que valoriza, o empresário que valoriza os funcionários. Que ele sabe que treinamento é importante. Isso é um ponto que a gente chama de critério de passagem. Ou eu falo com ele ou não falo. Então é uma pergunta de uma outra forma, mas a pergunta clara é essa. Você valoriza treinamento para funcionários? Sim, nós conversamos. Não, nós não conversamos. Porque o cara vai entrar no meu funil. Vai entrar no meu funil, a gente vai discutir até sair um negócio. Então, dentro de empresas, as pessoas querem transformar. Existem muitas pessoas que querem transformar, mas ainda há uma galera muito maior que quer manter como está. Entendi. Então, se eu fosse me perguntar qual o percentual de pessoas dentro das empresas que querem mudar o cenário, mudar o cenário, eu vou dizer para você que tem 40% do público, principalmente no Sudeste, que quer mudar o cenário. Agora eu vou te dizer de decisores que querem mudar o cenário, 5%. Olha, e isso varia de estado para estado, por exemplo, região para região? Quanto mais você tem um estado que é mais rico, e também a educação está mais presente, você tem uma taxa menor de evasão da faculdade, você tem pessoas mais estudadas e sabe que desenvolvimento humano é importante para a área de vendas, assim como todas as áreas. Mas a área de vendas está exigindo demais, por quê? Porque estamos numa transformação. Você não vai mais vender como antes, você não vai mais ofertar como antes. As consciências que você tem que entender o cliente, porque ele compra pelos motivos dele, é muito mais forte hoje e o cliente vem preparado para você. Alexandre, eu fico pensando o seguinte, eu tenho uma pizzaria,
Certo. E lá deve ter 3, 4 funcionários. Mas eu também posso ter aqui uma empresa multinacional com 7.000 funcionários. Certo. Como é que eu posso trabalhar essa questão de vendas em cenários tão diferentes? Bem, primeira coisa é você entender por que você vende o que você vende. Aí você vai entender como você vai poder ajudar a pessoa na sua frente. Então, dizendo que você tem uma pizzaria. Uma pizzaria para 4 funcionários e você atende no seu bairro ali. E você tem uma pizzaria universal, com 7.000 funcionários que atendem o mundo inteiro. O que você precisa saber é o meu sabor. Quando encontra o meu cliente, o que o meu cliente se transforma? Ele fica melhor ou é mais ou menos mais do mesmo? É a mesma coisa do que as outras pizzarias? Qual é o diferencial Qual é o do meu diferencial? Né? O que você está entregando? A partir disso, você volta para o seu vendedor, para o seu funcionário e engaja ele no propósito que você está colocando. Eu quero que o meu sabor que seja reconhecido pelas pessoas porque eu entrego uma pizza além, com mais queijo, queijo importado, eu quero transmitir um sabor italiano, eu quero trazer a riqueza da cucina italiana para esse bairro que não conhece isso, eu quero transformar o paladar dessa região, né? Ou simplesmente eu quero transformar o paladar universal. Você tem que ter um norte. Por quê? Entra no DNA novamente que você falou lá atrás. Exatamente. Né? Se você tem 4 funcionários, você tem 7.000 funcionários, eles têm que saber o porquê sua empresa existe. E como a gente faz quando a gente tem que administrar a área de vendas e até de motivar um número talvez grande assim de funcionários? Existem ferramentas hoje que facilitam isso? Sim. Primeiro você tem que ter um processo muito bem claro. Sim. Um processo que o seu funcionário não entende por que faz o que faz, ele não funciona. Né? O funcionário não vai performar tão bem e o processo também não vai performar tão bem porque quem opera o processo não está fazendo bem. Então, a primeira coisa é você escrever o processo muito bem claro. E a coisa que acontece muito nas empresas que eu atendo. O empresário, a empresa como um todo, não construiu o processo. O processo ele foi se construindo para resolver problemas. Tá. E isso não é nada estratégico. Cada processo que você cria ele tem uma finalidade. Né? Então, como que se dá o processo de prospecção? Como que se dá o processo de atendimento? Como que se dá o processo de apresentação de proposta? Quais são as ferramentas que a gente usa? Quais são os critérios para eu contratar um cliente? Porque tem isso. O cliente tem que ser apto para você. Você não pode ficar tirando também. Né? Você estava falando agora um pouquinho do bastidor sobre marketing digital. Né? As pessoas querem divulgar para todo mundo, mas não sabe quem vai se beneficiar com o produto dele. É super importante saber disso. E o seu funcionário tem que saber também. Né? Então, um processo muito bem escrito, do começo ao fim, resolve muito. Outro dia nós temos muitos estágios aí para até chegar nessa área da venda. E sabe qual é o maior segredo de você ter um processo na sua empresa? Escreva. Só precisa escrever. Todo mundo tem um processo. Mas está na cabeça do dono ou está na cabeça do funcionário. Na medida que você escreve, pode ser bom, pode ser ruim, mas você escreveu, você consegue dimensionar ele. Você visualiza e você analisa. Exato. Olha que interessante. Agora a gente vê também, Alexandre, uma coisa bem importante, que é justamente os jogos serem inseridos dentro da área de vendas também, para poder auxiliar o processo tanto de motivação como de acompanhamento. Existem hoje ferramentas como as gamificações, como a gente conhece, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho qual o impacto dessas gamificações e como que elas podem ajudar ou não o processo de vendas. Nossa, isso veio para solucionar diversos problemas que a gente tem hoje na sociedade. O primeiro é a atenção. Você gamificando, você consegue fazer a pessoa interagir com o conteúdo. E o conteúdo pode ser o seu processo de vendas, pode ser a forma que você aborda, pode ser o conceito institucional da empresa. Tá? E hoje, por exemplo, eu dou treinamento de vendas e eu coloco gamificação. Qual é a grande lance da gamificação? Que ela vem de encontro ao que eu defendo na educação. O aluno tem que participar do crescimento, tem que participar opa, fugiu aqui a palavra. Do desenvolvimento? Do aprendizado. Tá. Ele tem que ser o ator principal do aprendizado, entende? Quando você gamifica, ele é a primeira pessoa do game. Para as pessoas entenderem um pouquinho o que é essa gamificação, como é que a gente poderia ilustrar para as pessoas terem uma ideia de como que funciona esse trabalho de gamificação? Funciona assim,
É você trazer as regras do jogo para o mundo não jogo. Então, quais são as regras? Você cria um jogo, um software, e esse software ele é levado para dentro da empresa para as pessoas utilizarem durante o processo de vendas? Durante o processo de trabalho, que pode ser de vendas, formalização, ou mesmo de educação. Então a pessoa trabalha brincando, é isso? Exatamente. Se divertindo. No meu caso, por exemplo, eu tenho um programa de treinamento onde eu visito empresas em momentos adequados para dar o treinamento físico. E entre um treinamento e outro, o conteúdo que eu expliquei presencialmente, ele é treinado no aplicativo. Que interessante. Além disso, eu também separo conteúdos do cliente, ou seja, uma empresa que vende veículos. Eu separo os conteúdos mais importantes do veículo, né? Então, como que eu apresento o veículo, quais são os veículos que eu estou querendo tirar mais rápido do meu estoque esse mês, quais são as estratégias que estão utilizando, e transformo tudo em quizzes. Não tem coisa melhor e dinâmica para o cérebro absorver do que perguntas e respostas. Porque o erro é um aprendizado. E você acertar também. Então, ou vai acontecer uma coisa ou vai acontecer outra, mas você vai aprender. Nós temos inclusive um vídeo que mostra um pouquinho esses jogos, né, como que eles funcionam na prática. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente esse processo que está sendo mostrado agora. Legal. Então você pode ver que tem uma linha do tempo. Essa linha do tempo são os treinamentos ao qual eu dou presencialmente. Esses pontos maiores vermelhos são quando eu aplico o que eu chamo de missão da vida real. Olha só. Ou seja, é você colocar o seu trabalho, certo, dentro do game, mas lá na prática. Então, e eu não estou falando que a pessoa fica o dia inteiro jogando não, tá, Gilson? Nós provisionamos de 5 a 20 minutos, dependendo da carga. E você falou uma coisa bem importante, porque quem ouve gamificação pensa talvez no jovem, no adolescente que está dentro do quarto jogando e acha que é a mesma coisa, não é? Não. No celular, você responder perguntas sobre o conteúdo que foi absorvido. Então, imagina só, todo o seu trabalho, todo o seu conteúdo de produto institucional, nós ajudamos também no onboard, ou seja, na integração de um funcionário para ele conhecer com mais velocidade as regras da empresa, os produtos da empresa. Então, a gente chama disso de rampagem de vendedor. Então, eu consigo rampar ele mais rápido, né? E esses pontos vermelhos são quando a missão da vida real é completada ali. Então, um trabalho de programa de desenvolvimento, que a gente chama, que não é só um treinamento, ele tem um treinamento de fato presencial, ele tem um treinamento gamificado, ele tem a engenharia de equipes, o qual eu falei, né? E tem também o processo de desenvolvimento individual para a pessoa. Esse tipo de trabalho, Alexandre, ele ajuda, por exemplo, a pessoa a quebrar paradigmas? Sim. Porque quando a gente fala de área de vendas, a gente começa a perceber também que quanto mais tempo a pessoa executa aquela tarefa, ela meio que se solidifica, né? Então ela tem uma certa dificuldade a mais de criar estratégias novas, processos novos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que isso auxilia também. São duas estratégias. No meu treinamento, a primeira coisa é mudar mindset. Trabalhar a identidade da pessoa. Como que o que ela faz hoje ajuda ela a ser melhor naquilo que ela acredita que ela é. Conectar uma coisa com a outra, trazer engajamento e pertencimento. E aí depois que você abre esse precedente, você consegue explicar como ela pode evoluir. E o jogo, pelas horas de aplicação, você consegue ter uma conexão fácil com aquilo. É como você começou a dirigir. No começo você tinha uma dificuldade muito grande, você ficava prestando atenção em como você ia largar a embreagem, como você ia colocar a primeira marcha. Hoje você faz isso fazendo coisas que não pode, ficar no celular, por exemplo. É automático. E a gente quer que o vendedor seja bom, fazer pergunta, seja bom e apresentar o produto, característica, vantagem, benefício, de forma automática também. E como que isso se transfere na prática em termos de resultados? Quanto que isso favorece em termos de resultados da empresa? Eu já tenho, antes de lançar ele, a gente teve pilotos, né? Que a gente chama de produto mínimo viável. Então eu coloquei isso em prática. Os clientes que puderam degustar subiram 100% de faturamento. Em quanto tempo? 3 meses. Uau! São 12 semanas de aplicação. Ele é customizável, né? Totalmente customizável. Então, ele pode ir de 4 semanas a 12 semanas. O ideal seria 12 semanas, porque você causa uma transformação real na empresa. Não só para o funcionário, mas também institucional. Né? Esses clientes foram que trabalharam 3 meses. Tiveram 100% de crescimento. Mas sabe qual é o legal? O legal é que esses clientes aproveitaram dessa experiência, não como todo.
parcialmente. Agora estão colocando como todo. Todo o aplicativo, mais a engenharia de equipes, né? Mais a questão da mentoria de processo. Ou seja, nós temos a capacidade hoje, a minha empresa, a Metacorte, tem capacidade hoje de entrar na empresa e transformar. Claro que eu posso fatiar tudo isso, mas você pode trabalhar seus processos, gestão de pessoas, mentoria de liderança, certo? Além do treinamento gamificado para a equipe. Olha que interessante, gente. A gente fica ouvindo isso daqui, fica imaginando, né? Eu, por exemplo, trabalhei bastante com diversos tipos de empresa e a gente vê a dificuldade que a gente encontra na empresa de informação. E pelo que você está me dizendo, isso auxilia muito também nesse processo de comunicação, não é? Sim. Sabe qual é o modelo antigo de você treinar vendedor? Pega um vendedor novo e põe com o vendedor antigo. Fica lá de sombra. Observa como é que é e depois eu quero que você faça igual. Como se as pessoas fossem as mesmas. O jeito que você faz, o outro vai fazer também, porque você... Ou até o período, né? Nós temos culturas diferentes, momentos diferentes. Você tem 10 anos de empresa para chegar ao seu ponto, o outro tem 2 semanas. 2 semanas eu quero que você faça igual. Então não tem nenhum tipo de técnica nisso, né? E tem outras empresas que enfiam o funcionário no RH, o RH passa um monte de cartilhas e fala... No final, você leu tudo? Leu. Pode ir para a sua área, então, trabalhar. Aí você vê lá, conhece a empresa, conhece o produto, conhece técnicas de venda, conhece o cliente e já vai vender. É bem assim, né? Teoricamente, ele deveria estar fazendo isso, mas que isso não acontece. Isso é só para inglês ver. A gente tem que pensar em vendas na prática, né? Pensar em vendas com seus desafios. Pensar em vendas atual, ali, fazendo acontecer. Por isso que o treinamento é importante. E quando você coloca, olha que legal, quando você coloca gamificação como essa, você tem informações reais. Por quê? Imagina, eu tenho num game um trabalho de comportamento, não é só técnica, é comportamento, ou seja, como que você vai pensar, como que você conhecer o perfil comportamental, trabalhar gatilhos mentais, trabalhar negociação, apresentação, tudo isso está lá. E tem uma outra informação que são também a técnica, tudo que você sabe ou não sabe sobre o produto. Mais uma informação que é super relevante. Esse aplicativo eu conecto com o CRM. E eu consigo identificar aonde que o vendedor está tendo mais dificuldade de passagem do cliente. Se da conexão está vindo pouca conversão para apresentação, para reunião, depende do seu negócio. Se está vindo pouca para o negócio, para gerar negociação, e está vindo pouca para fechamento. Você começa a avaliar um funil de vendas ali. Isso. E quando eu cruzo as informações, eu consigo customizar mais ainda o treinamento e identificar pontos individuais ao qual eu preciso aumentar a performance dele. Olha que maravilha. Por quê? Porque o problema de um vendedor não é só dele. A dificuldade de um vendedor dentro de uma equipe não é só dele, é do grupo. Então, quando eu consigo conciliar as informações, eu consigo perceber que, de repente, não é só o vendedor que precisa de um desenvolvimento. A empresa como um todo, principalmente a liderança. Você falou uma coisa bem interessante, né? A gente vê o vendedor lá na rua, ou muitas vezes em contato direto com o cliente, pode ser no telemarketing, pode ser em qualquer canal omnichannel, e a gente imagina que ele é o nosso atleta da Olimpíada. Existe todo um back-office criado ali para ele, né? Sim. Mas se aquele atleta falhar, ele não conseguir o pódio, todo o restante frustra, né? Sim. E isso deve refletir também nesse impacto da pressão que é colocada nesse vendedor pela estrutura que muitas vezes é dada a ele, não é? Sim, e aí pega no emocional, né? Vender é procurar emprego todos os dias. É desafiador. Porque a gente lida com um ser humano. Quando eu estou num outro departamento, eu trabalho de repente com um processo que é rígido, por exemplo, logística, não é flexível, o caminhão saiu, tem que chegar lá. Então eu tenho que atender o que está escrito. Assim como financeiro, se eu fornecer, eu tenho que receber. Não vamos discutir muito sobre isso. Agora, convencer uma pessoa que o meu produto é o ideal para ela, isso requer a arte que você falou e muita técnica científica, né? Por isso que primeiro eu preciso conhecer, inclusive, as minhas volatilidades emocionais e reconhecer elas. Porque eu não trato nada daquilo que eu não reconheço que existe. Eu não resolvo problemas que eu não reconheço que existe. Então, se de repente eu sou uma pessoa que me estressa muito rápido, né? Fico muito ansioso, por exemplo, eu preciso avaliar por que que isso existe. Porque qual é o gatilho que me faz perder a paciência com o cliente. O cliente que traz uma objeção, eu já descarto esse cliente. Né? Por quê?
muitas vezes você conecta com coisas pessoais, o seu desenvolvimento. Não existe o profissional, é você ali, com os seus desafios. Então, a sua vida regressa está toda junto contigo. E ser vendedor é uma guerra muito forte. Então, você tem que estar muito, muito preparado psicologicamente para isso. Por isso, você deve cuidar do seu emocional, sim. E os empresários devem cuidar também da saúde emocional dos seus funcionários, com certeza. Olha que interessante, gente. Você vê quanta coisa a gente aprende? Falando do coach, da importância de você preparar as pessoas para o mercado e principalmente os líderes, os gestores, os administradores se prepararem também para reconhecer os seus talentos, né? E nós vemos também uma importância que ele está falando aqui da área de vendas. Como que as vendas estão mudando com o passar de tempo. Antigamente você pegava uma pastinha, pegava a sua Barça, né? Ou sua biblioteca que você tinha antes que você vendia, e você ia batendo, enciclopédia, melhor dizendo, ia batendo de porta em porta para oferecer os seus produtos de beleza, né? Sim. Hoje o mercado está fazendo com que as pessoas também mudem a sua maneira de relacionar na área de vendas, não é? Sim, porque a maneira de comprar mudou. Né? A maneira de comprar está diferente. Então, o PAP, né, que a gente era acostumado a receber antes em nossas residências, em nossas empresas, não tem mais. Até o telemarketing hoje é uma rejeição em muitos níveis. Exatamente, né? Não dá mais. De fato, o que está acontecendo hoje é uma customização do atendimento. Eu não quero mais, eu como consumidor, eu não quero mais entrar numa rede onde todo mundo está no mesmo lugar e você sai puxando e pescando. Eu não quero me sentir um peixe numa rede. Eu quero saber que você mandou um e-mail para mim e que você sabe o que eu quero antes mesmo de eu falar, porque o meu tempo é muito valioso para ter que te explicar. É fato isso. E às vezes a gente percebe isso só quando a gente entra para reclamar, não é? Quando você tenta ligar para reclamar algum serviço, algum produto que não foi atendido como deveria, aí que você começa a perceber o valor que você tem dentro das empresas, né? Exato, exato. E é importante o vendedor entender isso. E aí eu vou te falar qual que é a maior bucha que tem em vendas. O vendedor não gosta de estudar. Isso é uma cultura? É uma cultura. Por que isso acontece? Imagina um mercado onde as pessoas que atuam nela não queriam atuar. Você já viu alguém falar para uma criança de 5, 10 anos, o que você vai ser quando crescer? Ele fala todo sorridente, eu quero ser vendedor. Já viu isso acontecer? Muito raro, né? É muito raro, mas você vê, ela fala, quero ser médico, advogado, bombeiro. Então você falou uma coisa interessante, a função do vendedor, ele ainda é mal vista ou taxada dentro do mercado? Sim, ela ainda é, infelizmente, mas não é culpa do consumidor, é culpa do vendedor mal. Né? Assim como muitos outros mercados também estão sendo vistos de forma errônea. Por exemplo, hoje ela vai mais preparada, digamos assim, armada para falar com o advogado. Porque, infelizmente, nos últimos 20 anos apareceram coisas sobre advogados na TV. Também acontece com o médico. E isso é preocupante, porque a gente já tinha um gatilho de autoridade natural com o médico, com o advogado, com o bombeiro, com o policial. Né? Hoje a gente vê, pode ser e pode não ser, sabe? Então está numa transição de como que a gente vai identificar essas pessoas. Eu acho que durante muito tempo, né, Alexandre, foram colocadas pessoas na área de vendas que não eram vendedores ou não queriam estar ali, né? Sim. É como se fosse uma profissão, tipo assim, não tenho ninguém para fazer isso, vou colocar o Joãozinho para fazer. E tem muito empresário que faz isso ainda hoje. E aí nada deu certo, eu vou virar vendedor. Como que uma área pode ser profissional se todos que estão lá não queriam estar lá? Hoje as coisas estão mudando, estão numa transição, né? Essa transição ela está dizendo para você tem conteúdo, vai estudar. Primeira coisa que a pessoa precisa ter consciência que ela precisa aprender para ser um bom vendedor. Autoconhecimento. Tem que conhecer a si próprio, porque você precisa conhecer as suas forças, as suas virtudes e as suas fraquezas. Ninguém é perfeito e você vai estar num campo de batalha que não é fácil, tá? Mas é muito prazeroso. Segundo, você precisa conhecer sobre pessoas, conhecer sobre comportamentos. Tá? O que vai diferenciar você de um vendedor mau ou de um vendedor bom é o quanto você consegue se relacionar com as pessoas. E depende do canal que você use. Se você usa telefone, se você usa chamada por vídeo ou se você faz presencial. E o terceiro é conhecer sobre o seu produto e sobre o seu mercado. Muitas pessoas não entendem isso. Elas acham que é entender o mínimo.
As pessoas estão ainda na era da informação de uma forma muito ruim. Qual é a forma muito ruim? Superficialidade. Só basta conhecer um pouquinho. Tá cheio de guru na internet, por exemplo, que lê um livro e acha que pode ensinar sobre vendas. Cuidado. Você tem alguns livros que são muito importantes cientificamente, como, por exemplo, o Spin Selling, onde um psicólogo fez 12 mil visitas de venda para poder escrever um livro. Olha que diferença. Né? Você tem Armas da Persuasão, onde foram feitos 7 anos de estudo em Harvard para você poder escrever o livro. Agora, tem vários livros que você fala, pô, não serve nem para apoiar um monitor, porque copiou desses livros. Então, é muito cuidado ao se estudar. Mas isso não é desculpa para você não fazer isso. Estude. Deve se estudar. Hoje tem muito conteúdo bom na internet também para você aprender. Não precisa ter dinheiro, basta estar conectado. E muitas pessoas estão conectadas hoje. Estudar é o que vai tirar você da onde você está em vendas e levar para o patamar superior. E só para deixar o meu depoimento aqui, eu passei muitos anos. Eu comecei pequenininho, na loja do meu pai no centro da cidade. Depois me tornei executivo, gestor em vários cargos até chegar à diretoria de vendas. Quando eu era um cara fechado, eu só achava que só vendia de um jeito. E eu bati muito a cabeça. E qual que é a vantagem hoje com a internet? Você consegue ver pessoas que estão fazendo certo, que já passaram por isso, e espelhar o que é de bom e ir lá fazer. Não copiar, espelhar o que é de bom e colocar em ação. Olha quanta coisa boa. Você vê como o assunto instiga a gente a aprender? Você que está acompanhando a gente agora na TV Eu Amo, com certeza você já se deparou em algum momento de ter que vender alguma coisa. Nem que seja com a sua esposa, com seu marido, em algum momento a pessoa ela enfrenta a questão de vendas na vida, não é? Sim, todo mundo é vendedor. Você vai vender uma ideia, você vai vender o comportamento, você que é pai e mãe, você vende o tempo todo o seu comportamento para o seu filho. Quando você está no posto de liderança, por exemplo, o seu comportamento é vendido pelos seus liderados. Porque não se engane, as pessoas não se conectam com você pelo que você diz. Elas se conectam pelo que você acredita. E o que você acredita está espelhado no seu comportamento. Assim também é o seu cliente, quando você está se relacionando com ele. Você pode até tentar mentir para ele. Só que a sua energia, o seu comportamento, o final das suas frases, eles vão te denunciar. Olha que interessante, gente. Dá para a gente falar muito tempo aqui, não dá? Felizmente o nosso tempo é curto, mas eu deixo aqui o convite para Alexandre voltar outras vezes, conversar com a gente. Prazer. Uma pessoa que tem um conhecimento vasto, tem aqui uma sabedoria imensa e com certeza vai contribuir muito com o conhecimento e com a formação de todos nós. Alexandre, como é que as pessoas podem fazer para poder entender um pouco mais sobre gamificação ou sobre a consultoria de vendas que você oferece? Pô, legal. Eles podem entrar no site da minha empresa, metacortexconsult.com.br, entrar em contato pelo WhatsApp 11 964 23 33 11, e também pode seguir nas redes sociais Alexandre Manhães. Estou em todas elas, compartilhando conteúdo. Nós vamos deixar para vocês aqui no vídeo todos esses dados, as informações de contato e, precisando, o Alexandre está aqui à disposição, né, Alexandre? Estou sim, pode contar comigo. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado, Alexandre. Obrigado a você que nos acompanha mais uma vez. Continue assistindo, continue compartilhando, siga a programação. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá bom? Até mais, gente. Até o próximo programa. Tchau, obrigado. Valeu.